Então, vamos para a discursiva, né? Olha só, a questão 1. De acordo com o documento, Parâmetros para a atuação de assistentes sociais na área da saúde, explique como a contrarreforma do Estado brasileiro atingiu a política de saúde. Antes, conceitue nos termos de Behring o que é a contrarreforma. Indique 3 ações que o assistente social deve realizar para uma atuação competente e crítica na área de saúde. Então, veja, aqui nessa questão 1, eu tenho que responder quantas coisas? Aqui nessa questão 1, eu tenho que responder quantas coisas? Aqui nessa questão 1, eu tenho que responder quantas coisas? 3 coisas. Quantas coisas, Juscelita? 3 coisas. 3 coisas. Que coisas são essas? O que é contra-reforma? Isso é uma Falar coisa. Essa é a primeira. A segunda seria o que é a contra-reforma atingiu na área da saúde. Sim. E o terceiro ponto seria as ações, quais são as 3 ações aí para ter um serviço eficiente na saúde. As 3 ações para uma atuação competente e crítica na área da saúde. Isso. Por que eu estou perguntando isso? Porque se são 3 coisas para responder, eu tenho que responder exatamente as 3 coisas. Eu não posso ignorar nada que está sendo pedido, certo? Eu não posso ignorar nada. Fabiana, quais são as 4 coisas que você viu aí? Qual foi dessas que as meninas falaram? Diga lá, o que foi que faltou aí? Não te ouvimos. Angelina também disse que são 4 coisas. Ó, de fato são 3, né? De fato são 3, certo? De fato são 3. Sendo que dessas 3, né? Dessas 3, né? 2, né? Eu tenho que responder aqui de acordo, né? Com o documento Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Área da Saúde, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque claramente a questão está pedindo isso. E claramente a questão também está pedindo que eu conceitue nos termos de Behring o que é a contrarreforma, certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que responder o que está sendo pedido e tenho que responder nos termos do que está sendo pedido. Então, se eu tenho que responder A, eu tenho que responder A. Se eu tenho que responder A de acordo com B, eu tenho que responder A de acordo com B. Eu não posso ser genérica. Eu tenho que responder exatamente aquilo que está sendo pedido. É claro que aqui eu não escrevi a resposta, eu pensei coisas que, obviamente, na resposta de vocês precisam condensar, tá certo? Aqui eu não escrevi a resposta, certo? Eu escrevi coisas que poderiam ser trabalhadas. Por exemplo, aqui, né? Em relação ao primeiro ponto. Né, de acordo com o documento Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Área da Saúde, explique como a contrarreforma do Estado brasileiro atingiu a política de saúde. Então, né, eu vou falar, obviamente, do projeto privatista. Né, o projeto da saúde, articulado ao mercado, à reatualização do modelo médico-assistencial privatista, está pautado na política de ajuste, que tem como principais tendências a contenção dos gastos com racionalização da oferta e a descentralização com isenção de responsabilidade do poder central. A tarefa do Estado nesse projeto consiste em garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento aos que têm acesso ao mercado. Suas principais propostas são caráter focalizado para atender as populações vulneráveis por meio do pacote básico para a saúde, ampliação da privatização, estímulo ao seguro privado, descentralização dos serviços em nível local
e eliminação da vinculação de fonte com relação ao financiamento. Antes, né, tinha que falar da contrarreforma do Estado. A contrarreforma do Estado consubstanciou para o Brasil a retomada a um sistema residual seletivo já vivenciado na sociedade brasileira, conferindo às políticas sociais apenas a função compensatória e paliativa, revertendo, então, todas as conquistas adquiridas na década de 80, que estavam onde? Aqui, consubstanciadas na Constituição Federal de 88, lá na Seguridade Social. Aí o item 3, né? Pensar em realizar uma atuação competente e crítica do serviço social na área da saúde consiste em quê? Aí tem todos esses. Esses que eu marquei são os que estão aqui diretamente ligados, por exemplo, né, a uma ação, vamos dizer assim, de ir contra a essa perspectiva contra-reformista, estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários que lutam pela real efetivação do SUS, facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da instituição e da rede de serviços e direitos sociais, bem como de forma compromissada e criativa, não submeter a operacionalização do seu trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a proposta original do SUS de direito, ou seja, contido no projeto de reforma sanitária. Tentar construir ou efetivar conjuntamente com outros trabalhadores da saúde espaços nas unidades que garantam a participação popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas. Veja, essas são respostas possíveis, né, partindo aí das referências, né, que foram sinalizadas no enunciado da questão. Juscelita está perguntando se tem algum conceito sistematizado da Behring sobre o que é contra-reforma. Lá no nosso material tem, Juscelita. Dê uma olhada que lá tem, certo? Aqui eu coloquei alguma coisa, mas no nosso material tem, certo? Ana diz, achei que fosse conceituar contra-reforma e indicar as 3 ações de assistentes sociais. Ana, olha só, veja só, de acordo com o documento, parâmetros para atuação de assistentes sociais na área da saúde, explique como a contra-reforma do Estado brasileiro atingiu a política de saúde. Uma coisa, antes, conceitue nos termos de Behring o que é a contra-reforma. 2 coisas. E depois, indique 3 ações que o assistente social deve realizar para uma atuação competente e crítica na área da saúde, ou seja, 3 coisas. Então, a gente precisa, primeiro, uma coisa que eu observei, das várias redações das várias discursivas que eu já vi, seja no curso, seja das redações do TJ do Rio Grande do Norte, que eu vi várias para fazer recurso, é que as pessoas não dão conta de ver, de entender o que é que a questão está pedindo, nem a referência que deve ser usada para responder. E quando não dão conta disso, não respondem o que precisa ser respondido. E quando não respondem o que precisa ser respondido, a resposta que sai é genérica e perdem pontos. Entendeu? Então, a primeira coisa é o que é que a questão está pedindo. Uma vez que a gente identifique o que é que a questão está pedindo e que ela situe qual é a referência, aí eu vou parar para pensar no que eu vou responder. Certo? E eu não precisa inventar nada. Não precisa inventar nada. A FGV, ela não quer um texto super elaborado, ela quer um texto simples, mas que responda exatamente aquilo que ela perguntou. Tá certo? Exatamente o que ela perguntou. Se a pessoa só tivesse respondido 2 itens, então, se são 3 itens, e se a questão vale 15 pontos, você no máximo vai pontuar 10. Veja aí o que é perder 5 pontos nesse negócio. Ok? Então, a primeira coisa é entender por completo o que a questão está pedindo. Percebem como faz diferença? Vocês percebem como faz diferença? E tá tudo aqui, ó. Não tem alguma coisa aqui que vocês não saibam? Tem alguma coisa daqui que vocês não saibam?
Talvez o mais desafiante seja coordenar toda a coisa num texto só. Mas não tem nada aqui que vocês não saibam, certo? Então, né, acho que um outro documento para ser bem explorado nesses últimos dias são os parâmetros. Tá certo? Ok? Tudo bem nessa questão 1? A gente pode seguir para a questão 2? Quem respondeu a pergunta? Quem respondeu essa primeira pergunta? A resposta que foi dada tem elementos do que está aqui? Carla está perguntando se essa é uma questão da FGV. Não, Carla, essa é uma questão do Aprova S. Mas poderia ser uma questão da FGV? Essa questão poderia ser uma questão da FGV? Poderia, não poderia, não? Poderia. A gente não ia fazer qualquer questão, não. Essa questão poderia ser uma questão da FGV lindamente. Eu achei assim, que foi muita pergunta para pouca linha, sabe? Embora eu não tenha nem mas a FGV faz isso, Carla. Carla, a FGV faz exatamente isso. E aí, veja, é claro que aqui não tem a resposta, tem os elementos da resposta, o que vai exigir da gente concisão e objetividade. Sim. Certo? Aqui a gente vai exigir da gente concisão e objetividade, ok? Ok? Diga, Maria. Diga, Maria Aparecida. Professor, na prova da FGV, do técnico de enfermagem, cai isso aí? Aqui, essa questão aqui, Maria, é para o conteúdo específico de serviço social. Essa questão é para o conteúdo específico de serviço social. Para técnico de enfermagem, se não me engano, é uma redação. Para serviço social, que são questões específicas de serviço social. Certo? Certo, professora. Muito obrigada. De nada. Priscila dizendo que eu estou prevendo. Quem me dera, Priscila. Gostaria bastante. Juscelita, você levantou a mão ou foi sem querer? Não, levantei, tá, Nani? Eu estou com uma dificuldade aqui, eu fiz a redação, mas senti dificuldade e eu vou tirar essa dúvida agora. O que é contra-reforma para a BERIC? Eu fiz os resumos, eu não consegui achar um conceito fechado para fechar. Se você conseguisse fechar em 3 linhas, o que você diria? O que é contra-reforma para ela? É isso que eu estou querendo dizer. São todas as medidas que foram tomadas, Juscelita, que foram contrárias a todas as conquistas que se desenharam a partir da Constituição de 88. É isso. É isso. Mas eu consegui fazer esse fechamento, mas assim, não colocar nas palavras dela, entendeu? Eu queria achar alguma coisa ali na letra dela mesmo, as 3 linhas, eu não consegui encontrar isso. Você vai conseguir fazer uma citação da Behring na sua prova. Você vai conseguir fazer uma citação da Behring ou de qualquer outro autor na sua prova. Não vá nesse caminho, não, porque você não vai conseguir, Juscelita. Você precisa ter a sua forma de dizer sobre dos conceitos. Você não vai fazer citação da Behring, do Neto, de ninguém, né, na sua prova. Você precisa ter a sua forma de explicar, né, para poder, né, a sua forma de explicar tem que trazer os elementos disso, né, seja da contrarreforma, seja da questão social, seja, né, sei lá, de qualquer conceito que exista, a não ser que já seja uma descrição, por exemplo, que já exista, tipo, uma determinada resolução. De repente, você pode ter aí gravado na sua cabeça as emendas da resolução, das resoluções. Mas os conceitos, você vai construir seus conceitos, entendeu? Entendi. Nós tirou o peso enorme das minhas costas, tá, Nani? Muito obrigada. Você não vai fazer Behring, ano, página, não vai dar para fazer isso, né? Não vai rolar desse jeito. Você sabe que é Behring que fala sobre isso, que é tal autor que fala sobre aquilo. Mas você não vai ter como citar exatamente como é que elas falam. Não tem como. Ok? Entendi. Vamos para a questão 2? Sigamos para a questão 2. Eu vou mandar isso. Amanda, a gente vai mandar para elas, né? Isso daqui? Vamos sim, Tanane. Né? Ó, questão 2. Marília é assistente social em um grande hospital público, onde desenvolve suas atividades no plantão social
com outras 3 profissionais de serviço social. O local destinado ao plantão social é uma sala dividida apenas por divisórias, que formam espécies de baias, que correspondem a espaços diminutos, onde Marília e as outras profissionais atendem as pessoas que procuram plantão social. Dessa forma, vários atendimentos acontecem ao mesmo tempo e os usuários escutam os relatos uns dos outros. Partindo da situação hipotética apresentada, avalie o espaço destinado ao funcionamento do plantão social, apontando a resolução do Cefés adequada à realização da análise requerida. Indique as providências a serem adotadas por Marília e pelas assistentes sociais do plantão social, com base na resolução do Cefés pertinente ao caso. Já está aí a resolução. Alguém lembrou que a resolução era essa? Alguém lembrou que a resolução era essa? Quem respondeu essa questão? Lembrou que a resolução era essa? 493 de 2006? Que resolução é essa? Como é o nome dessa resolução? Essa resolução trata de quê? Essa resolução trata de quê? Essa resolução trata de quê? Dispõe sobre as condições éticas e técnicas para o exercício profissional. Exatamente. É dizer, olha, a resolução 493 de 2006, que dispõe das condições éticas e técnicas, que essa análise vai ser feita a partir dessa condição, né? Vai fazer dessa resolução, da resolução que trata das condições éticas e técnicas para, né, o desempenho do trabalho profissional de assistentes sociais. Aqui no caso são 2 itens, né? São 2. Erlane, você quer perguntar alguma coisa? Cida, Maria Aparecida, você está com a mão levantada. Você quer perguntar mais alguma coisa ou dizer mais alguma coisa? Ó, são 2 questões. Não, professora. Desculpa aí, eu vou tirar. 2 coisas estão sendo perguntadas aqui, né? Cadê? Avalie o espaço destinado ao funcionamento do plantão social. Obviamente que esse espaço está completamente inadequado, né? Completamente inadequado. E onde é que a gente vai pegar os elementos para isso? Lá no artigo 2º da resolução Cefés 493 de 2006. O local de atendimento, né, deve ser dotado de espaço suficiente para abordagens individuais ou coletivas, conforme as características dos serviços prestados, deve possuir e garantir as seguintes características físicas: iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, recursos, ventilação adequada, espaço adequado, né, ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas fechadas, espaço adequado para a colocação de arquivos, ou seja, o espaço ele estava totalmente inadequado. A outra pergunta, né, era, cadê? Indique as providências a serem adotadas por Marília e pelas demais assistentes sociais do plantão social, com base na resolução do Cefés pertinente ao caso. Que era o quê? Estava lá no artigo 7º. O assistente social deve informar por escrito a entidade, instituição ou órgão que trabalha ou presta serviço, sob qualquer modalidade, acerca das inadequações constatadas, quanto às condições éticas, físicas e técnicas do exercício profissional, sugerindo alternativas para a melhoria dos serviços prestados. Esgotados os recursos especificados, deixam na entidade, instituição ou órgão de tomar qualquer providência, o assistente social deverá informar o CRES, aí caso o assistente social não cumpra as exigências, se omitindo ou sendo conivente, será notificado a tomar as medidas cabíveis sob pena de apuração de sua responsabilidade ética. Bem objetivo, não é para inventar nada, né? A partir da resolução, responder sobre a inadequação do espaço e responder qual era a ação, a intervenção a ser feita pelo assistente social. Nada a ser inventado. Diga, Erlane. Com relação a isso, não fala também sobre o sigilo profissional? Porque fala que os pacientes ouviam o que os outros estavam falando. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele fala disso, ó, mas aqui você já dá conta, ó. Aqui já dá conta, ó.
Aqui já dava conta, cadê? Hum. No espaço, quando fala da adequação do espaço. Ó, Vários atendimentos acontecem ao mesmo Uhum. tempo e os usuários escutam os relatórios, os relatos uns dos outros. uhum. Cadê? Aí a gente, na quarta linha aí. Aqui, ó, recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção profissional. Então, aqui já dava conta disso, entendeu? Entendi. No artigo 2º da resolução já dava conta disso. No Tá. mínimo, né? No mínimo, essa resolução era a resolução para ser trabalhada, né? Podia falar do Código de Ética, que é a resolução 273, para tratar do sigilo, com certeza, mas não podia deixar de tratar da resolução 493 de 2006. Entendeu? Entendi. Carla, muito boa correção. Tá, Marinal, pronto. Vocês foram por esse caminho da 493? Foram por esse caminho? Falaram sobre mais alguma coisa? Se deu para falar alguma coisa a mais, foi um plus, né? Mas não podia de jeito nenhum, não podia deixar de falar da 493, certo? O X da questão aqui era a 493. Se falasse de qualquer coisa no mundo, mas não falasse da 493, não respondia a questão. E tangenciar a questão apenas é não responder a questão. E não responder a questão é zerar a questão. Certo? Ok? Vocês pegaram aí, viram como é importante a gente se ligar no que está dito e assim, certamente para essa prova vai cair pelo menos uma questão que vai exigir o conhecimento de resoluções. E aí era muito importante que vocês, nesses últimos dias, também dessem uma olhada nas resoluções. Priscila, hoje a gente não teve aula de manhã, mas você estava comigo, né? Não teve aula de manhã, mas você estava comigo. Ó, se liguem nas resoluções, porque certamente isso vai ser cobrado em pelo menos uma das questões da discursiva. Uma questão discursiva. Certo? Lenice está perguntando se precisa escrever especificamente o número da resolução. Lenice, em algumas questões que eu tenho visto da FGV, você não só precisa dizer o número da resolução, mas como dizer que resolução é aquela. Qual é o objetivo daquela resolução? Qual é a ementa daquela resolução? Então, vejam aí, façam lá um quadrinho, o número da resolução e a ementa. E nessas resoluções mais novas, inclusive, tipo a 992, elas estão na ementa, estão relacionados os princípios do Código de Ética que se referem àquela resolução. Então, tanto quanto possível, vocês também já vão relacionando aí os princípios do Código de Ética, tá certo? Estela, que bom você aqui com a gente, tá certo? Tudo vai depender do que a questão está pedindo, certo? Aqui, para responder essa questão, você precisava citar o número da resolução. Porque, por exemplo, a pergunta, ela não diz, ela deixa no ar, você tem que dizer. Segundo a resolução 493 de 2006, que trata das condições éticas e técnicas de trabalho, porque é muito possível que isso já fosse um elemento para pontuação, entendeu? Então, vocês têm que se ligar, meu povo, não pode perder ponto nenhum, não, tá certo? Se liguem nisso, tá bom? Aparecida levantou a mão e Juscelita levantou a mão, ou foi por engano? Professor, eu nunca fiz a prova de concurso. O FGV vai ser dia 17 agora, em Belo Horizonte, né? Sim, estou estudando muito e tal, já estou na área, para o técnico de enfermagem. As provas, ela é aberta? Como que ela funciona? Desculpa, como é? As provas o quê, Aparecida? As provas, ela é aberta ou fechada? Como que ela funciona? Eu nunca participei de um concurso. As provas, Aparecida, são desse jeito que a gente fez aqui na correção. Essa prova vai ter uma parte que vão ser questões, né, de você marcar, né, e outra parte vai ser questões que você vai escrever. Ah, sim.
E é E muito cada importante, Aparecida. questão vale quantos pontos? Oi. Então, eu ia te falar que é muito importante você dar uma olhadinha no edital, porque o seu cargo é que é técnico, tá? E como Aham. foi divulgado, tudo que nós trabalhamos aqui é para cargo de nível superior, tá? Sim, sim, eu Essa parte estou aqui, acompanhando tudo. e essa parte aqui é a parte específica para o serviço social. Nada disso aqui vai cair para vocês, tá bom? Sim. Aham, só para me ter uma noção, por isso que eu estou acompanhando. Entendi. Tá ok. Terminou, Tanane? Terminei, Amanda. Terminei. Pessoal, finalizamos. Juscelino tem uma pergunta, eu acho. Tem a pergunta, Juscelino? É assim, tá, Nani? Porque você está falando muito sobre as resoluções. Inclusive, no curso foi falado, né, da importância que pode ser cobrada na discursiva. Da mesma forma que você falou que não há necessidade de a gente ficar preocupado em citação, guardar citações para estar colocando na redação. Como que funciona? Discursiva. A gente não vai fazer redação, a gente vai fazer discursiva. Discursiva, isso. A questão dos artigos também não é necessário, você tem que ter uma noção geral da resolução, não é isso? Isso. Ah, Tá obrigada. bom? Então tá, gente, olha só. Fica aqui o convite. A professora Tanane vai estar conosco durante 3 dias para a gente poder fazer muitas questões aí FGV ao longo do nosso curso de exercícios, tá? Revisional, 2 semanas antes da prova, daqui mais ou menos 15 dias, né? Na verdade, não é mais ou menos, não, são exatos 15 dias. A prova da FEMIG vai acontecer e a gente vai com vocês ver nessa reta final. Hoje a gente começa definitivamente a reta finalíssima para a FEMIG. Vou colocar no grupo lá agora o link, tá? O curso de exercícios, como eu falei no início, o valor tá bem em conta, cargo de conhecimentos comuns mais em conta ainda, mas serviço social um pouquinho mais, justamente para as outras aulas específicas, tá? Um outro recado que eu queria dar é que a professora Ana Flávia está gravando lá a aula de legislação específica de saúde pública e depois a gente vai encaminhar para vocês lá no grupo. Essa aula a gente vai abrir para todo mundo, porque não faz muito sentido a gente continuar aqui sempre que já são 18 horas, tá bom? Quero agradecer vocês, né? Mais de 50 pessoas aí conosco até o final da nossa correção. Tanane, muito obrigada, querida, mais uma vez. A gente quer ver muita gente aprovada. Dia 17, aquele pós-prova nosso, nós vamos fazer correção, né, Tanane? Tem que agendar a correção da prova da FEMIG, liberar o gabarito, e aí, ó, só acaba quando termina, viu, pessoal? Vamos juntos, um beijo para vocês. Sandra, Professora, desculpa por interromper a sua despedida. Eu quero mostrar o seguinte sobre a prova de raciocínio lógico, porque no momento que o professor estava explicando a matéria, o professor José Elias, eu não tive a oportunidade de questionar. É sobre a questão de número 14. Né? Essa questão de número 14, eu estou aqui tentando achar a resposta que ele deu, mas, pelo que eu venho estudando há mais de um mês, eu não sei se eu não estou enxergando, né, o que é que está pedindo aqui, mas a de número 14, ela fala sobre associação lógica. E a questão de número 14 do professor, no meu entendimento, né, talvez eu estou errada, ela está incorreta. E eu falei assim, eu tenho que perguntar, porque eu não posso dormir com essa dúvida na minha cabeça. Tá, você vai fazer o seguinte, você vai mandar um áudio para mim, lá, eu sou administrativa do grupo lá, você vai mandar um áudio para mim, e eu vou encaminhar o áudio para o professor, e ele vai tirar a sua dúvida, combinado? Porque eu não vou saber. Então tá joia. Muito obrigada, viu? Obrigada, desculpa por interromper. De raciocínio lógico, tá bom? Obrigada, tá, gente, muito obrigada. Um abraço. Até mais, tchau. Sei.